Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E o dia de hoje, dia 14 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está acima dos 90 mil dólares, é isso mesmo. Se no episódio de ontem a gente estava ali lutando para romper, começando a romper os 90 mil, agora já é oficial. Inclusive, no dia de ontem, no dia 13 de novembro, o Bitcoin estabeleceu uma nova all-time high em 93 mil dólares americanos. Mas já teve uma pequena correção e no momento de gravação desse episódio, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 90.896 dólares, com uma valorização nas últimas 24 horas de 1,38%. Ou seja, tá lutando ali para se manter acima dos 90 e até para romper os 91. Vamos ver o que vai acontecer, mas de qualquer forma, nos últimos 7 dias o Bitcoin já valorizou mais de 21%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, nesse momento está custando cada unidade aproximadamente 3.180 dólares, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de 1,82%. Todavia, continua com saldo positivo nos últimos 7 dias, com mais de 13% de valorização. Mas agora, se o Ether está tendo essa desvalorização nas últimas 24 horas, o mesmo a gente não pode falar da Solana. A Solana está tendo uma performance realmente excelente nesse atual ciclo, excelente nesse atual bull run, e nesse momento cada unidade está custando cerca de 215 dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas de 1,93%, nos últimos 7 dias uma valorização de cerca de 15%, mas se a gente aumentar um pouco o range, por exemplo, no mês dá 38,5%, no ano dá 275%. Cada vez mais a Solana está próxima da sua all-time high. A all-time high da Solana foi em novembro de 2021, com 260 dólares. Nesse momento, cada unidade está custando 215. E vale ressaltar que a Solana, nesse atual ciclo, já quebrou a sua all-time high de market cap. Porque lá em 2021 tinha muito menos Solana em circulação. Então, considerando que o market cap é a multiplicação da quantidade em circulação pelo valor da unidade, nesse ciclo atual eles já conseguiram quebrar esse recorde. E pelo visto, parece ser questão de tempo para a Solana conseguir renovar a sua all-time high. Dando prosseguimento no episódio de hoje e já indo direto para os ETFs, o ETF de Bitcoin Spot no de ontem teve mais um dia super positivo. Foram mais de 5.600 Bitcoins de inflow, com naturalmente o ETF de Bitcoin Spot da BlackRock liderando, com mais de 2.550 Bitcoins de entrada. E os ETFs de Ether Spot, pelo 6º dia consecutivo, foi positivo. E o principal, com um inflow forte. No dia de ontem, os ETFs de Ether Spot tiveram mais de 45 mil unidades de ETH de entrada. E em dólar americano, isso dá cerca de 147 milhões. Eu trouxe aqui para vocês uma métrica muito relevante dos Estados Unidos. Nos ETFs, no dia de ontem, o IBIT, que é o ETF de Bitcoin Spot da BlackRock, ele foi o terceiro mais negociado, com aproximadamente 102 milhões de volume. O ETH, que é o de Ether Mini da Grayscale, ele foi o quinto mais negociado, com cerca de 60,7 milhões de dólares de volume. Um ETF que muita gente faz a comparação com os ETFs de Bitcoin é o IAU, que é o principal ETF de ouro, o de ouro à vista, que é também a da BlackRock, né? É o IAU. E no dia de ontem, ele teve negociado apenas entre aspas, 8,92 milhões de dólares. Então, o principal de ouro, teve 8,92 milhões de dólares e o principal de Bitcoin teve 101,8 milhões de dólares. Com isso, a gente consegue ver o forte interesse que tem nesse momento pelos ETFs de criptomoeda. Tanto de Bitcoin quanto de Ether figurando ali no top 5, o que é algo extremamente positivo. Mais dinheiro para o mercado cripto e você já sabe, é aquela receita clássica de valorização. Cada vez mais demanda, uma oferta cada vez menor. Dando prosseguimento ao Giro Bitcoin de hoje, uma das possíveis promessas de campanha do Donald Trump era utilizar o Bitcoin como uma reserva estratégica dos Estados Unidos. Mas nem todo mundo está tão crente assim de que isso vai de fato acontecer. O Mike Novogratz, que é o fundador da empresa de investimentos e pesquisa em criptomoedas, a Galaxy Digital, acredita que há uma baixa probabilidade de que o presidente eleito Trump estabeleça uma reserva estratégica de Bitcoin durante o seu mandato. Em uma entrevista à Bloomberg TV, o CEO da Galaxy Digital explicou que espera um confronto entre os diferentes ramos do governo, o que pode obstruir o processo.
Novogratz também argumentou que o dólar americano não precisa de outro ativo para manter a sua dominância como moeda de reserva global. Abre aspas. Acho que seria muito inteligente para os Estados Unidos pegar o Bitcoin que possuem, talvez adicionar um pouco mais, e dizer que queremos mostrar ao mundo que seremos um país focado em tecnologia, um país voltado para cripto e ativos digitais. Não acredito que o dólar precise de algo para respaldá-lo. Fecha aspas. De qualquer forma, muita gente está crendo que o Donald Trump vai querer fazer isso como uma forma de mostrar a soberania americana, que agora, de fato, Estados Unidos vai ser o país do Bitcoin, que ele está falando, vai ser a capital do mundo de Bitcoin. E isso faz o quê? Se os Estados Unidos começarem a, de fato, a utilizarem o Bitcoin como reserva estratégica, o que a gente vai ver no mundo? A gente vai ver uma corrida. Todos os outros países vão querer começar a utilizar Bitcoin como reserva estratégica. Não é nem querer, vão ter que. Se o país mais importante do mundo, se a maior potência do mundo está utilizando o Bitcoin como reserva estratégica, todos os outros países do mundo vão ter que seguir o exemplo. Inclusive, muita gente está acreditando que se isso de fato acontecer, se de fato o Bitcoin for utilizado como reserva estratégica pelos Estados Unidos, a marca de $500 mil cada unidade não é nem tão impossível assim. Assim, antes do Donald Trump ser eleito, muitos analistas começaram a falar que a eleição dele poderia catapultar o preço ali do Bitcoin, da criptomoeda, para $100 mil. Muita gente falava que essa marca era muito alta. E o que aconteceu? Desde o início da eleição para cá, o Bitcoin ele saiu da casa ali de cerca de $60 mil americanos, $68 mil americanos, e foi para 93 na all-time high, e nesse instante, menos de 5 minutos depois do início da gravação, já está 91.500 de novo. Então, de fato, $100 mil hoje parece muito palpável, parece real. Parece que é uma marca que a gente vai alcançar ainda em 2024, antes mesmo do Trump assumir. Então, caso os Estados Unidos, de fato, façam essa reserva estratégica em Bitcoin, a marca de $500 mil também não parece tão distante assim. E para fechar o episódio de hoje, uma notícia sobre a casa de aposta descentralizada Polymarket. O FBI dos Estados Unidos invadiu a casa do CEO da Polymarket, o Shane Coplan, em 13 de novembro, apreendendo seu celular e eletrônicos. Ele foi acordado às 6 horas da manhã, no horário local, na sua casa em Nova York, por oficiais da lei dos Estados Unidos, que exigiram que ele entregasse seu celular e eletrônicos, informou o New York Post, citando uma fonte próxima ao assunto. Um porta-voz da Polymarket confirmou o incidente ao Cointelegraph, chamando a operação de, abre aspas, óbvia retaliação política, fecha aspas, da administração Biden em fim de mandato, por, abre aspas, fornecer um mercado que previu corretamente o resultado da eleição presidencial de 2024. O porta-voz disse o seguinte: não cobramos taxas, não tomamos posições de negociação e permitimos que observadores de todo mundo analisem todos os dados de mercado como um bem público. Estamos ansiosos para nos defender e defender nossa comunidade, além de continuar ajudando as pessoas a entenderem eventos importantes no mundo. Fecha aspas. Vale ressaltar que ele não foi preso. Ele teve, como se fosse aqui no Brasil, um mandato de busca e apreensão. Entraram na casa dele, pegaram um celular, pegaram eletrônicos e foram embora. Vale ressaltar que na última eleição presidencial dos Estados Unidos, enquanto as pesquisas indicavam muita proximidade, uma disputa muito parelha, a Polymarket já não indicava isso. A Polymarket já indicava uma ampla vantagem do Donald Trump. Uma ampla vantagem. E com isso, muita gente começou a realmente olhar com mais carinho para os dados das casas de aposta. Porque, afinal de contas, a pesquisa, vamos ser sinceros, pode falar qualquer coisa. A pesquisa ela pode ser ruim por metodologia ruim, por uma metodologia estatística ruim, ou ela pode ser direcionada, ela pode ter um viés. Mas agora, uma coisa é você tentar manipular via pesquisa. A outra coisa é cash. A outra coisa é você botar dinheiro na mesa, é você apostar. Então, a gente tem começado a ver ao redor do mundo que as casas de aposta, como por exemplo a Polymarket, uma casa de aposta descentralizada, tem funcionado melhor do que as pesquisas eleitorais. E isso, inclusive, é algo que a Polymarket está falando, né? Que agora a administração do Biden, em fim de mandato, vai de alguma forma tentar persegui-los porque eles conseguiram prever melhor o resultado da eleição. Claro que tem que ver também sobre a questão de acesso de americanos, usuários dos Estados Unidos. A plataforma em si é proibido,
mas provavelmente a pessoa consegue acessar via VPN e talvez as acusações venham recair sobre isso. De qualquer forma, isso das casas de apostas estarem começando a ser utilizados como algo preditivo é algo que a gente tem visto, inclusive, em grandes estatísticos e economistas, porque quando você coloca o dinheiro na mesa, quando você coloca dinheiro, tudo muda. Você só coloca dinheiro no que você realmente acredita, não no que você está tentando direcionar as pessoas. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Amanhã é feriado, mas a gente vai estar por aqui ainda. Muito obrigado e a gente já se vê.